Olá, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Hoje estou aqui novamente para compartilhar uma palavra abençoada, uma mensagem de fé que mostrará a importância de abandonar o orgulho e seguir os conselhos de Jesus. Assim, Ele derramará bênçãos maravilhosas em suas vidas. Amém. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Para aqueles que ainda não são inscritos, basta clicar no botão abaixo e se inscrever. Ao lado, você verá um sino. É crucial ativá-lo para receber notificações do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo. Está certo? Agora, para iniciarmos nossa meditação na palavra de hoje, gostaria de fazer uma oração com vocês. Por favor, fechem os olhos e vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Meu amado Senhor, meu Deus e Pai, agora venho à Tua presença para pedir que nos fale através da Tua palavra. Que nos guies em nossas vidas e nos permitas compreender a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, sei que muitas pessoas estão confusas e cheias de problemas e frustrações, mas creio que Tu estás no controle. Peço que as toques em seus corações. Em nome de Jesus, oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, irmãos. Para começarmos nossa reflexão de hoje, quero falar sobre Pedro. Pedro era um homem impulsivo, cheio de falhas, mas ao mesmo tempo era apaixonado por Jesus. Ele era também um pescador. Quando Jesus o chamou, Pedro estava pescando, o que mostra que era experiente nessa atividade. Sabia tudo sobre peixes, o melhor lugar e hora para pescar, o momento certo para puxar as redes. Era um verdadeiro especialista nesse assunto e já estava acostumado com a pesca. A Bíblia relata que um dia Jesus estava ensinando o povo em cima do barco de Pedro. Ele percebeu que Pedro e seus sócios, Tiago e João, estavam tentando pescar, mas sem sucesso. Quero ler com você Lucas capítulo 15, versículo 4, onde Jesus diz a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca." Jesus sabia de tudo e percebeu que, apesar de pescarem a noite inteira, não haviam pego nada. Logo pela manhã, enquanto lavavam e guardavam as redes, Jesus os aconselhou a tentar mais uma vez. Agora, imagine-se no lugar de Pedro. Você tem anos de experiência em pesca e sabe que não há peixe ali, pois já pescou a noite toda. De repente, alguém sem experiência na área lhe dá conselhos. Como se sentiria? Provavelmente ofendido, ignorando o conselho. Na verdade, aqueles homens estavam frustrados, pois sabiam que não havia peixe ali. Mas Pedro, conhecido por seu pavio curto e impulsividade, agiu de forma diferente. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e disse algo importante para Jesus. No versículo 5, Pedro diz: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque tu o dizes, lançarei as redes." Pedro proferiu palavras que mudaram toda a história naquele momento. Ele disse: "O mestre, tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas já que é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes." Pedro decidiu não buscar entender o que estava acontecendo, mas optou por obedecer. Foi como se ele estivesse dizendo a Jesus: "Senhor, posso ser um especialista em pesca, mas você é o Filho de Deus. Tu sabes de todas as coisas, então eu te ouvirei." Que atitude de fé, irmãos! Se continuarmos lendo a passagem bíblica, veremos que Pedro, Tiago e João pegaram tantos peixes que o barco começou a afundar devido ao peso excessivo. As redes até começaram a rasgar e eles tiveram que dividir o que pegaram com outros barcos para conseguirem voltar à terra firme. Que milagre maravilhoso! Essa passagem é conhecida como a pesca maravilhosa, pois Pedro e todos ali ficaram impressionados ao testemunhar o mover de Deus. Aquilo que Jesus disse se cumpriu, pois ele sabia exatamente como resolver aquela situação. Amém. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas, Deus permite que cheguemos ao limite do esgotamento, da decepção e da frustração para que estejamos atentos ao que Ele tem a nos dizer. Muitas vezes,
Nossos ouvidos estão tão fechados que queremos resolver as coisas do nosso jeito. Queremos que tudo dê certo à nossa maneira. Mas quando as coisas dão errado, quando algo está faltando, é aí que nos lembramos de Deus. Temos muitos exemplos disso. Por exemplo, quando Jesus estava no casamento em Caná da Galileia e o vinho acabou, os simples convidados da festa foram até Jesus e disseram: Senhor, acabou o vinho, o que vamos fazer? O vinho representava a alegria do casamento, um tempo de festa. Mas então Jesus transformou a água em vinho bom. Isso é o que Jesus faz, irmãos. Ele espera que cheguemos ao momento em que não temos mais saída, quando parece que as circunstâncias acabaram, e então ele opera o milagre. É interessante notar que Jesus nunca é pego de surpresa. Em outro momento descrito na Bíblia, Jesus estava diante de uma multidão que começou a ficar faminta. Estavam longe da cidade e eram milhares de pessoas. Jesus perguntou aos discípulos: E agora, o que vamos fazer? Mas a Bíblia diz que ele perguntou isso apenas para testá-los, pois já sabia bem o que iria fazer. Naquele momento, os discípulos responderam: Senhor, a única coisa que temos aqui são 5 pães e 2 peixes que este menino trouxe. Mas o que era isso para tanta gente? Então Jesus pegou aqueles pães e peixes, estendeu as mãos e agradeceu ao Pai, crendo que ele os multiplicaria. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus já sabia o que iria fazer. Da mesma forma, na vida de vocês, Deus já sabe a saída. Ele sabe como os conduzir. Irmãos, posso dizer uma coisa a vocês. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena ser obediente e fazer aquilo que Ele nos manda. Precisamos ser guiados por Deus em tudo o que fazemos. E a Bíblia diz que Ele endireitará os nossos caminhos. Amém. Continuando, quero ler o versículo 8 para vermos qual foi a reação de Pedro após essa pesca maravilhosa. Ele disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ou seja, Pedro estava reconhecendo diante de Jesus que não valia a pena ele perder tempo com ele, pois Pedro o decepcionaria. Ele se considerava pecador e pedia misericórdia. Jesus sabia que isso aconteceria. Ele sabia que no momento em que mais precisaria da fidelidade de Pedro, este o negaria 3 vezes na mesma noite. Mesmo assim, Jesus olhou nos olhos de Pedro, pegou-o pela mão e disse algo tremendo. No versículo 10, ele disse: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Glória a Deus. Olha o que Deus faz diante de tudo isso. Pedro, Tiago e João arrastam seus barcos para a praia, deixam tudo para trás e passam a seguir Jesus, tornando-se seus discípulos e acompanhando-o durante todo o seu ministério. E assim também acontece conosco, irmãos. Jesus nos conhece. Ele sabe que em algum momento vamos errar, vamos virar as costas para Ele. Mesmo assim, Ele se aproxima de nós, mostrando que seremos abençoados, e depois nos convida a caminhar com Ele. Isso é maravilhoso. Deus, irmãos, Ele não erra. Quando Ele nos escolhe, Ele mesmo nos capacita. Ele usa as circunstâncias para fazer com que tudo coopere para o nosso bem, para que nos tornemos mais parecidos com Jesus. Amém. Então, quando você estiver cansado, desanimado, quando achar que sua vida não tem mais jeito, que já fez de tudo e nada deu certo, saiba que Jesus tem algo a te dizer. Busque conselho dele na sua palavra e faça tudo o que ele te disser para fazer. Não seja orgulhoso, apenas obedeça e verá o milagre acontecer em sua vida. Eu sei que parece difícil, porque você está acostumado com a derrota, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue orar, não conhece a Bíblia. Mas, meu irmão, continue buscando ao Senhor, continue pedindo para que Ele fale contigo. Não fique olhando para o relógio, mas olhe para o Senhor. Confie no tempo certo. Ele te dará a direção. Amém. Às vezes, Ele já está trabalhando, mesmo que você não perceba. Talvez você já tenha distribuído tantos currículos por aí, tentado tantos relacionamentos que não deram certo. Mas talvez isso também seja uma resposta. Às vezes aquela porta que se fechou é porque era para fechar mesmo, entendeu? Então,
continue lançando as redes. Se acha que seu casamento não tem mais conserto, que é melhor seguir seu próprio rumo, continue acreditando, fazendo sua parte, plantando, investindo. Amém. Se não consegue se libertar de um vício, se acha que não tem mais como viver uma vida de santidade, continue buscando ao Senhor. Não será na sua força, mas através do Espírito Santo de Deus que será liberto e restaurado. Jesus quer o melhor para a sua vida, meu irmão e minha irmã. O problema é que nem sempre ouvimos sua voz, nem sempre seguimos seus conselhos. E por quê? Porque muitas vezes o que ele nos fala não faz sentido. Talvez seja algo que já tentamos. Espero que tenham entendido essa mensagem. Lembre-se de Pedro, um pescador que tinha experiência, mas decidiu abrir mão de seu conhecimento e ouvir Jesus. Que Deus te abençoe. Se gostaram dessa mensagem, não deixem de compartilhar. Deus abençoe suas vidas. Um grande abraço.